Deixa um pouquinho. Deixa aqui. Cá de cima vemos coisas que os outros não veem. Em primeiro lugar, bom dia. Alguns anos atrás, o grupo de jovens da nossa igreja, creio que em 2005, fez uma viagem aos Açores no sentido de ajudar outras igrejas ali naquele arquipélago. E neste grupo foi connosco um jovem que era extremamente esquisito com a comida. Quase nunca comia aquilo que era colocado no prato e após as refeições ia para o quarto comer bolachas para acalmar a fome. Eu já estou a ver alguns pais assim meio inquietos e a pensar se este fosse meu filho. Mas a história não terminou. Parte do grupo foi comer à casa de um dos pastores que nós estávamos a ajudar. Ele foi nesse grupo, viu a comida e percebeu que ele detestava aquela comida, aliás, como quase todas as outras. Mas ele fez um esforço tão grande por agradar que o pastor e a sua esposa perguntaram se ele queria repetir. Provavelmente pensaram que ele tinha adorado aquela refeição. Mas claramente ele percebeu que os interesses do grupo estavam acima dos seus próprios interesses. E ele sacrificou-se. Quando nós vivemos a nossa fé numa perspectiva egocêntrica, a única coisa que interessa sou eu mesmo. A nossa vida não é moldada por aquilo que Deus diz na Bíblia, mas tentamos pegar em alguns aspectos da vida cristã e da fé cristã e tentamos encaixar na nossa velha maneira de viver. E isto leva-nos a viver a fé de uma forma extremamente superficial. Porque a fé cristã, ela agora é vivida à minha medida. É como se eu tivesse criado um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Eu é que escolho o que quero viver e o que não quero viver, quais são as áreas da minha vida em que Deus vai interferir e aquelas que Deus não vai interferir. Eu tenho os meus objetivos pessoais, persigo a minha felicidade pessoal e vejo na fé cristã um caminho aberto para alcançar essa mesma felicidade. E quando a minha felicidade começa a ser colocada em causa, eu começo a cortar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos que a fé cristã tem fortes relações com todas as áreas da vida humana e não apenas com aquelas que nos interessam. O apóstolo Paulo mostra que esta nova vida em Jesus Cristo não só tinha aplicações dentro da igreja, por exemplo, na forma como os cristãos deviam viver em unidade, em cooperação uns com os outros, mas também tinha implicações no nosso casamento. Tem implicações nas nossas relações profissionais. Tem implicações até na forma como nós educamos os nossos filhos. A primeira coisa que Jesus pede aos seus seguidores é o suicídio. Não como aquelas seitas que se trancam numa casa isolada no meio do mundo para juntos colocarem um fim à sua vida, mas sim uma morte para nós mesmos. A proposta que Jesus tem para nós é exatamente oposta àquela que nós consideramos a forma mais sábia de viver. Jesus diz, pega na tua injeção letal e segue-me. Pega na tua cadeira elétrica e segue-me. Para ser um seguidor de Jesus, é preciso um divórcio consciente com esta forma egoísta de estar na vida. Agora já não sou eu que estou ao volante, já não sou eu que estou no comando, mas Jesus está. E Jesus quer fazer uma revolução incrível na nossa vida. E todas as áreas da nossa vida vão ser afetadas. A nossa forma de pensar, a nossa forma de estar, os nossos relacionamentos, as nossas emoções, as nossas profissões, tudo vai ser alterado. Mas esta revolução não tem como principal objetivo a nossa felicidade pessoal, mas sim uma completa rendição a Deus para que os seus propósitos sejam cumpridos. Em nós e através de nós.
Hoje gostaria de contar-vos a história de um homem cuja a sua fé se evidenciou nas várias facetas da vida humana. Este homem residia num país estrangeiro, onde havia uma enorme comunidade de imigrantes do seu país, e estes imigrantes não eram bem vistos nem pela população local, nem pelos governantes. E o seu extermínio era algo cogitado no seio das elites políticas. Claramente, estes imigrantes encontravam-se dentro daqueles que eram considerados os mais vulneráveis, os mais desprotegidos daquela sociedade. E este homem de quem vos vou falar assumiu-se como um ativista, denunciando e agindo em prol daqueles imigrantes. Este homem tinha também a sua profissão e, em certa altura, ele tornou-se um respeitado funcionário público que primava pela ética, pelo seu exemplo, e, a certa altura, ele é nomeado como governador do seu povo naquela região onde residia. E, para além de ativista, para além de profissional exemplar, este homem adotou a sua prima e tratou-a como sendo a sua própria filha. Nós vamos ler um excerto da história deste homem. Vamos agora para o Velho Testamento, para o livro de Esther. Livro de Esther, no Velho Testamento. Para o capítulo 4. Eu vou ler. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou as suas vestes em sinal de dor. Vestiu-se com roupas de luto, pôs cinza na cabeça e percorreu a cidade soltando gritos de amargura. Assim, chegou à porta do palácio, mas não entrou, porque ninguém podia lá entrar vestido daquela maneira. Em todas as províncias a que chegou a ordem e o decreto real, em cada uma delas houve uma grande desolação entre os judeus, que manifestavam a sua tristeza com jejuns, prantos, lamentos. Muitos vestiam roupas de luto e deitavam-se sobre a cinza. Quando as damas da rainha, Esther, e os seus eunucos lhe contaram o que se passava, ela ficou muito perturbada. Mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse e despisse aquelas que trazia. Mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do palácio, que o rei pusera ao seu serviço, e mandou-lhe perguntar a Mardoqueu qual a razão da sua atitude. Assim Ataque foi ao encontro de Mardoqueu, que estava na praça da cidade, à entrada do palácio, e Mardoqueu contou-lhe o sucedido e quanto dinheiro Amã prometera depositar nos cofres do império em troca do extermínio dos judeus. Entregou-lhe também uma cópia do decreto dado em Susa, que ordenara a destruição dos judeus. Mardoqueu pediu-lhe que mostrasse a Esther quando ao corrente de tudo e que insistisse para ela interceder junto do rei em favor do seu povo. Ataque foi ter com Esther e transmitiu-lhe aquele pedido. A rainha enviou novamente a Ataque com a seguinte mensagem: toda a gente sabe, desde os cortesãos ao povo espalhado pelo império, que ninguém, homem ou mulher, se pode apresentar no interior do palácio sem ser chamado. E se o fizer, é condenado à morte. A única maneira de escapar com vida é o rei estender-lhe o seu cetro de ouro. Mas já há mais de um mês que ele não me manda chamar. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Esther, enviou-lhe o seguinte aviso: não penses que estás mais segura do que os outros judeus só porque vives no palácio real. Se agora te calares e o socorro e a libertação dos judeus vierem de outra parte, morrerás, tu e a tua família. Mas quem sabe, se não foi para resolver esta situação que tu chegaste à rainha. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus de Susa, jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu farei o mesmo com as minhas damas. Depois irei ter com o rei, embora seja contra a lei, e se tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se, então, e fez o que Esther lhe pediu.
Vamos orar. Mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Pai, por estas oportunidades que temos de juntos aprendermos mais acerca da Tua Palavra. Pai, te oro para que Tu possas continuar a desafiar-nos. Certamente já o começaste a fazer. Pai, te oro para que nestes próximos minutos Tu possas falar connosco. Possas chamar-nos a atenção para coisas que precisamos de mudar, para coisas que precisamos continuar a fazer. Pai, te oro para que neste momento Tu possas barrar qualquer distração, seja exterior ou interior, para que possamos estar unicamente focados em Ti. No nome de Jesus. Amém. De acordo com esta história, Mardoqueu, o homem de quem vos vou falar, adotou a sua prima. Eu sei que em algumas versões aparece sobrinha, eu não vou entrar em questões de família, mas vamos ficar com a versão de prima. Esta era órfã desde muito cedo e a Bíblia informa-nos que esta jovem obedecia a tudo aquilo que o seu tio dizia, ou seu primo dizia. Era uma jovem exemplar neste sentido. Mas a certa altura, esta jovem é levada pelos guardas do imperador para ser concorrente de um concurso. Uma espécie de Miss Império, e Esther fica entre as finalistas. E como prémio, Esther ganha um tratamento de beleza, a oportunidade de ser servida pelos empregados e pelas empregadas do imperador e uma estadia em aposentos de luxo. E para além disto, esta jovem é conduzida à presença do rei e este imperador fica tão fascinado com a beleza de Esther que lhe manda colocar a coroa real. E esta jovem passa de órfã, imigrante, para rainha do império. E com todo este sucesso, com toda esta melhoria de condições de vida, vieram também inúmeras tentações. A vida no palácio era rodeada de todos os luxos que nós podemos imaginar. E por isso havia o risco de Esther se iludir com este seu novo estatuto de rainha e esquecer o seu passado, esquecer as suas origens. Já não havia pontos de contacto com o ensino religioso ou com a educação religiosa que o seu primo tinha providenciado. Eu creio que todos os pais passam por isto. Educam os seus filhos da melhor forma que sabem. Mas não há forma de garantir que na escola, na universidade, um dia mais tarde, quando forem adultos, que a fé ensinada em casa está ou vai produzir os seus frutos. Os nossos filhos nas escolas são confrontados com as mesmas tentações que Esther tinha no palácio. A fé transmitida pelos seus pais faz tanto sentido nas escolas, nas universidades, como os ensinamentos judaicos faziam no palácio persa. Ou seja, praticamente nenhum. Esther não tinha ponto de contacto com a fé dos seus familiares. Não havia muitos judeus a viver no palácio e mesmo que houvesse a relação de rainha para com os seus súditos, não permitia uma vivência comunitária da fé. Da mesma forma que os nossos filhos são provavelmente os únicos cristãos na turma inteira. Ou em algumas situações serão mesmo os únicos cristãos na escola inteira. Esther era alimentada com a ideia de que a sua segurança, a sua estabilidade estavam no seu cargo de rainha. E esta mesma ilusão é passada para os nossos filhos. De que as suas profissões futuras, o seu dinheiro, o seu património vão garantir a sua felicidade. Mas Mardoqueu não desistiu da sua prima, não a deu como um caso perdido. E mesmo apesar de Esther já ter a sua autonomia, mesmo apesar de Esther ter uma posição privilegiada no seio do império, ele não deixou de confrontá-la em amor e exortá-la a viver de acordo com a sua fé. Na realidade, Esther já se estava a habituar às comodidades da vida palaciana. Quando o momento de tensão surge, e é este momento que nós acabamos de ler, a sobrevivência do seu povo é colocada em causa.
E Mardoqueu, que ia todos os dias ao palácio, numa das suas visitas, pediu para informar Esther do que estava prestes a acontecer. Na realidade, este homem faz algo completamente inusitado. Ele pede à sua prima para arriscar a sua vida de forma a interceder, a pedir pelo povo judeu. E na nossa mentalidade individualista, leva-nos a questionar se Mardoqueu tinha o direito de pedir uma coisa destas à sua prima. A sua prima era talvez a primeira a alcançar este tipo de sucesso naquela comunidade imigrante. Com a nossa mente de hoje, nós pensamos que Mardoqueu só tinha que deixar Esther usufruir daquele momento. Deixá-la ser feliz. E não estar a chateá-la com assuntos secundários, mesmo que ela fosse sofrer no futuro. Quando os nossos filhos conseguem atingir algo que nós não conseguimos, um emprego estável, uma entrada na universidade, um bom ordenado, parece que nós nos sentimos inferiores na hora de chamá-los a atenção sobre a sua caminhada cristã. Eles alcançam o sucesso, nós estamos felizes por isso, mas a fé foi relegada para um plano secundário. E nós sentimos incapazes de chamá-los a atenção. Existem vários fatores para acrescentar. É a nossa insistência em olhar para a fé cristã como algo que serve exclusivamente para alcançar a felicidade pessoal. E quando os nossos filhos julgam que alcançaram a felicidade pessoal por uma outra via, então a nossa argumentação deixa de fazer sentido. Porque a fé cristã já não acrescenta nada. Já perde a sua relevância, perde a sua preponderância. Depois de Amã, o tal governador que odiava os judeus ter sido executado, Mardoqueu torna-se o administrador dos bens de Amã, tem agora um acesso direto à corte do rei e possui um anel selo que lhe permitia escrever decretos em nome do rei. O livro de Esther não nos diz muito sobre o desempenho profissional de Mardoqueu, refere apenas que ele alcançou uma posição privilegiada naquilo que era a função pública daquela cidade. Mas o que este livro demonstra é que Mardoqueu era um homem de convicções. Mardoqueu descobriu uma conspiração que estava a ser preparada para assassinar o imperador e denunciou os cabecilhas daquele esquema. Mardoqueu não tinha obrigação nenhuma de denunciar este esquema. Na minha opinião, eu acho que ele provavelmente ganharia mais em ficar calado. É bom lembrarmos que o alvo deste atentado era o imperador, o chefe do império que tinha invadido o país de Mardoqueu. E no fim de tudo, ele acabou por nem sequer ser premiado por este gesto de boa cidadania. Pelo menos não numa primeira fase. Mas as convicções de Mardoqueu levaram-lhe a fazer aquilo que estava correto. Ele não precisava de ganhar nada para fazer aquilo que estava certo. O facto das nossas convicções mudarem-se constantemente ao nosso bem-estar fez com que nós cristãos perdêssemos esta capacidade de denunciar e de lutar contra as injustiças. As nossas convicções são altamente negociáveis. Costuma-se dizer que todos nós temos um preço. Quando nós estamos no centro da nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos depende do que nós vamos ganhar ou perder com certa tomada de posição. Por outro lado, estamos habituados a olhar para personagens como Mardoqueu e a fazer o seguinte cálculo. Este homem prejudicou-se ao permanecer firme nas suas convicções, mas depois foi altamente beneficiado por Deus. Ou seja, a bênção compensou o sofrimento. E na nossa mente, o nosso conforto só pode ser colocado em causa se eu tiver a garantia de ser altamente recompensado o mais rapidamente possível. Olhamos para a vida cristã como algo que vem para acrescentar felicidade e não como algo que vem para colocar essa felicidade em causa. É claro que todos nós temos uma recompensa garantida na eternidade. E a Bíblia diz que os sofrimentos do presente, estas provações e tribulações que nós passamos aqui,
Os sofrimentos que nós passamos aqui em nada se comparam com a glória que nós vamos experimentar no futuro. No entanto, nós não podemos olhar para o sofrimento como uma espécie de depósito a prazo, em que eu deposito sofrimento para colher bênçãos com juros imediatos. Deus não nos escolheu para sermos felizes, mas sim para sermos seus seguidores. E esta é uma caminhada que traz muitas alegrias, que traz inúmeros benefícios, mas que também traz sacrifícios. E por vezes acarreta muito sofrimento. Mas Mardoqueu não foi apenas um tutor da sua prima, não foi apenas um bom profissional ganhando um enorme respeito e credibilidade junto do imperador. Estas suas convicções levaram que Mardoqueu se tornasse um ativista. E quando nós pensamos em ativistas, ou pelo menos quando eu penso no ativista, a nossa mente centra-se naqueles jovens com cortes de cabelo pouco usuais, que desafiam a polícia em manifestações e que, no nosso entender, só o fazem porque não têm responsabilidades na vida. No entanto, ativismo é simplesmente uma ação continuada, tendo em vista uma mudança social e uma mudança política. E foi exatamente isto que Mardoqueu fez ao defender a causa dos imigrantes na Pérsia. Tiago, no Novo Testamento, na sua carta, diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. E o princípio que está aqui implícito é que nós devemos cuidar dos mais vulneráveis da sociedade. E o povo judeu, no contexto do Império Persa, estava claramente classificado como uma população desfavorecida e desprotegida. Eram imigrantes, não colhiam a simpatia do povo, não colhiam a simpatia dos governantes. Os seus costumes, as suas crenças eram bastante diferentes daquilo que eram as crenças e os costumes da população local. E por esta razão eles eram altamente perseguidos, eram altamente discriminados. A pergunta que fica é a seguinte: quem são os mais desfavorecidos e os mais desprotegidos hoje em dia? Alguns são desprotegidos e desfavorecidos por causa da sua condição social. E aqui, por exemplo, temos as famílias monoparentais, pais e mães solteiras com filhos, que pelo simples facto de ser apenas um a receber, ser um a colocar dinheiro em casa, tudo fica mais complicado. Especialmente no momento em que as rendas e os preços das casas não param de subir. Outros são esquecidos, como por exemplo os idosos, que em situações extremas são deixados nos hospitais pelos seus próprios familiares. Ou em situações ainda mais extremas, morrem sozinhos em casa e ninguém nota. Outros são desfavorecidos porque são considerados uma ameaça. E aqui temos os imigrantes, que na cabeça de muitos vêm para o nosso país para roubar os nossos empregos. Por causa da desobediência do homem para com Deus, várias rupturas aconteceram. Aconteceu uma ruptura espiritual entre o homem e Deus, uma ruptura relacional entre o homem e o seu semelhante, uma ruptura emocional entre o homem e o seu interior, as suas emoções, e uma ruptura ambiental entre o homem e a criação que o rodeia. E quando nós pensar um grupo de pessoas mais desfavorecidas, nós temos que levar estas rupturas em causa. É importante relembrar que, apesar da discriminação, da injustiça de que estas pessoas são alvo, elas também são insubmissas a Deus. Também pecam, também erram perante Deus. E por isso elas precisam de ser ajudadas a voltarem para Deus. As suas emoções, os seus relacionamentos precisam de ser restaurados. E por causa da entrada do pecado do mundo, esta forma de constante desobediência para com Deus, e por causa desta ruptura ambiental, o nosso trabalho tornou-se mais penoso. O fruto do nosso trabalho tornou-se mais difícil de colher. E nem todos têm o que precisam. E por isso nós, cristãos, precisamos de ajudar estas pessoas a terem mais chances de se autossustentarem.
Mas Paulo, o apóstolo Paulo, lança um princípio na sua carta aos Efésios, que eu creio que é importante para esta reflexão. Paulo diz que aquele que rouba, e eu não estou a dizer que os mais vulneráveis são ladrões, estou apenas a pegar no princípio. Aquele que rouba deve deixar de roubar, começar a trabalhar para ser uma pessoa generosa. E o princípio que Paulo está a lançar aqui é que nós não devemos apenas ajudar as pessoas a sair de uma situação de dependência para uma situação de autossustentabilidade, mas devemos caminhar uma milha extra, no sentido de ajudar estas pessoas a tornarem-se bênção para o seu próximo, a tornarem-se pessoas generosas. Em Mardoqueu, temos um bom exemplo de alguém que incorporou a causa dos mais desfavorecidos, que foi extremamente bem-sucedido na sua causa e que teve o reconhecimento daqueles até esta postura egocêntrica leva-nos a viver a fé conosco no centro. A fé só faz sentido enquanto não encontramos a felicidade por uma outra via. Levadas em conta enquanto elas trazem ganho. O serviço em prol dos outros conta. Mas olhamos para o exemplo de Mardoqueu e vemos algo completamente oposto. Alguém que cuidou da sua prima, desta própria filha, educou-a, e quando ela foi para o palácio, não deixou de a acompanhar. Não deu a sua prima como um caso perdido, e no momento-chave, ele deu amor para que ela percebesse que a sua felicidade, a sua segurança, não eram mais importantes que a sua fé. Mardoqueu foi um profissional zeloso, era um homem de convicções, que denunciou, não negociou a sua fé, mesmo sofrendo as consequências das suas ações. E por fim, Mardoqueu torna-se um ativista a causa dos imigrantes judeus na Pérsia. Não era uma causa que estava na moda, não era algo que trazia prestígio para quem a defendia, não era algo que passava nas notícias ao final da noite ou no início da noite. Este homem defendeu a causa do seu próprio povo, arriscando a sua vida e a vida daqueles que tanto amava. Mardoqueu é um bom exemplo de alguém que não viveu a sua vida de uma forma reducionista, de uma forma egocêntrica, mas que percebeu que Deus estava no centro de todas as áreas da sua vida, seja como educador, seja como ativista, seja como trabalhador. E que não escolheu conforme os seus gostos pessoais. Vamos ter a oportunidade, nos segundos que se seguem, de ter um momento mais introspectivo, onde podemos dar uma resposta a estas palavras e ao exemplo que nós vemos em Mardoqueu. E podemos perguntar a Deus, o que é que Deus quer mudar em nós? O que é que Ele quer que nós continuemos a fazer? É um momento de silêncio, é um momento individual.
Deus Pai, obrigado, porque tu estás no centro da nossa vida. E tu queres operar em todas as facetas onde nós intervimos, onde nós estamos. Pai, te oro para que esta revolução possa ser continuada. Que tu possas continuar a restaurar as nossas emoções, continuar a restaurar os nossos relacionamentos. Possamos desenvolver cada vez mais o gosto de querer estar na tua presença, de ouvir a tua voz. Mas te oro também para que tu possas encher-nos com o teu amor, a ponto de olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e termos um sentimento de compaixão que vai para além da nossa satisfação. Pai, ajuda-nos a dar-nos aos outros. No nome de Jesus. Amém.